salve, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom aí contigo? Espero que sim, meu querido, minha querida, que agora vai ouvir a última parte do período imperial no Brasil. É a última parte mesmo, não só porque a gente vai falar de crise, mas também porque nós vamos falar do fim do segundo reinado. Dom Pedro II, um adolescente que começou a governar com seus 14 anos, obviamente apoiado pelos liberais, vai entrar num processo bem complicado, já aí depois de um longo tempo. Dom Pedro teve um governo o mais longo na história do Brasil, foram 49 anos. E o final do mandato, diversas crises vão atropelar o seu mandato. E nós vamos ver basicamente três probleminhas. Um problema ligado à religião, um problema ligado a políticas externas, mais especificamente a Guerra do Paraguai, quando a gente falar de uma questão militar, e a escravidão que está chegando ao fim. Acompanhem comigo aí os três pilares. Vamos começar agora pela parte religiosa e eu vou conversando com vocês. Acompanhem comigo. Vamos falar então aí da crise no segundo reinado, né? O final da monarquia no Brasil. Tá aqui a imagem já de Dom Pedro, já um senhor, já próximo dos seus 60 anos, depois de quase 50 anos aí de governo. Bem, para nós entendermos melhor essa parte, nós temos que entender que a monarquia no Brasil, ela se sustentava por três pilares que estão sendo representados aqui. Então a monarquia está aqui em cima. O primeiro pilar que sustentava a monarquia era a religião, mais especificamente a Igreja Católica, que sempre foi muito importante no Brasil. Depois nós vamos falar do exército. Também, como em qualquer governo, apoia e dá sustentabilidade para o governo, são as Forças Armadas. E a terceira pilastra, nós vamos falar dos cafeicultores. E no caso aqui, bem mais especificamente, os escravos. Vamos ver que esse conjunto aqui era fundamental para que Dom Pedro governasse. O que nós vamos tentar entender então é de que forma que essas três pilastras acabaram caindo. Bem, quando nós falamos da questão religiosa, começando aqui, a gente tem que entender que no Brasil funcionava um sistema chamado de padroado, ou seja, a igreja, ela, ela apesar de ser predominante, mas ela dominava a partir do rei. Era o rei que dava as ordens, o que podia e o que não podia, não era o papa. Isso descontentava bastante aí a igreja, porque para os religiosos a fonte principal de ordem na igreja é o papa, não é o rei. Porém, essa regra funcionava e a princípio não deu tanto problema até esse momento. Então, a igreja funcionava com base no padroado. O monarca é que tinha um domínio sobre a igreja. Só que, paralelo a isso, nós temos um movimento muito forte chamado de maçonaria. A maçonaria, que era um grupo secreto e filosófico, uma entidade de ajuda mútua entre os seus seguidores. Como eles são um grupo secreto, a igreja sempre viu os maçons como pessoas não muito confiáveis ou pessoas geralmente ligados a uma religião do mal. Óbvio, a igreja não queria perder os seus adeptos por outras filosofias que pudessem questionar qualquer coisa de dentro da igreja. Então esse movimento maçom cresceu muito e era um grupo elitista. Importante a gente dizer isso. Era um movimento que somente homens ricos que poderiam participar. E a igreja sempre foi contra os maçons. Isso é histórico, desde a Idade Média. Como eu disse, não via com bons olhos uma sociedade secreta que poderia, inclusive, questionar o poder da igreja. Nessa época, nós temos como Papa o Papa Pio IX. E o Papa, então, vendo os maçons como uma entidade até demoníaca, excomunga, expulsa qualquer católico que fosse maçom. Porque a maçonaria, na verdade, não é uma religião, né? Mas um pensamento filosófico de ajuda entre os seus participantes. Mas a igreja, não vendo bem, passa a expulsar os maçons da igreja e dá essa ordem no Brasil. Qualquer católico envolvido com a maçonaria deveria ser expulso da igreja católica. O problema é que Dom Pedro, que era um, digamos assim, simpatizante
e tinha muitos amigos maçons, não reconhece essas ordens do Papa. E isso vai causar muito conflito, porque Dom Pedro bate de frente nada mais nada menos do que com o Papa. Ou seja, vai contra a Santa Sé, ou seja, contra a Igreja Católica. E aí, os padres, os bispos, vão ficar do lado do Papa ou do imperador? A grande questão é que dois bispos, o bispo de Olinda, Dom Vital Maria, e o bispo de Belém, Dom Antônio Macedo, vão ficar do lado do Papa. Porque, segundo eles, eles respondem ao Papa e não ao imperador. E isso vai causar problemas muito sérios, porque eles vão expulsar os católicos, vai ter uma perseguição, e Dom Pedro passa a perseguir esses bispos, inclusive sendo eles presos, condenados inclusive a trabalhos forçados. Isso chega no ouvido do Papa, e o Papa ameaça inclusive de excomunhão Dom Pedro, ou seja, de ser ele expulso da igreja. É óbvio que perante isso há um conflito muito sério com a igreja e Dom Pedro volta atrás. Dom Pedro acaba acatando a decisão do Papa, respeitando, libera os bispos. Porém, o fato dele ter voltado atrás, dele não estar mais perseguindo tanto aí os católicos, a igreja ganha força, porém essa decisão vai fazer com que essa pilastra que era da igreja acabe se ruindo. Ou seja, as relações entre igreja e o império já não são mais as mesmas. Vocês viram? Nós não podemos deixar de lado que a religião sempre foi algo importante. Tá aí, perde-se o apoio da Igreja Católica, perde-se um apoio considerável. Bem, mas agora a gente vai olhar o segundo pilar, né? A segunda pilastra que sustentava a monarquia, que era a questão militar. E o que a gente vai precisar de fazer para poder entender a questão militar? Vamos ter que falar da pior guerra que já teve na América Latina, a Guerra do Paraguai. Considerada a pior guerra na América, só perde para a Guerra da Secessão que teve lá nos Estados Unidos, do Norte contra o Sul. Essa guerra vai colocar frente a frente Brasil, Argentina e Uruguai, apoiado pela Inglaterra, né? Há algumas questões que se questionam sobre isso, contra o Paraguai, que tinha alguns probleminhas geográficos e acabaram levando para o campo de batalha. Acompanhem comigo e vejam de que forma que essa guerra vai levar a uma dificuldade de popularidade de Dom Pedro. Acompanhem comigo. A Guerra do Paraguai, a guerra que no Paraguai eles dizem que é a Guerra do Brasil. Na verdade, aqui a gente vai ver um conflito muito forte que durou aí cerca de 6 anos e que gerou o pior conflito da América Latina. Bem, para a gente entender um pouquinho esse conflito, nós temos que entender que aqui o Paraguai está aqui, ele tem uma diferença em relação aos seus vizinhos. Eles não têm acesso ao mar. Eles não têm acesso ao mar. E ter acesso ao mar, aqui eles não têm praia, era fundamental para a escoação de produtos. Nós estamos falando de uma época de segunda revolução industrial em que isso era necessário. Então, as nações aqui tinham muito interesses pelos rios. Né? Pelos rios aqui no modo geral, Rio Uruguai, Rio Paraná. Para quê? Para ter acesso à região do Rio da Prata, que dava acesso ao Oceano Atlântico, assim podendo escoar e trazer os produtos. Tanto a Argentina como o Brasil tinham interesse, porque os produtos que eram produzidos aqui nessa região era muito mais fácil passar por mar para vir por aqui. Então sempre teve uma disputa muito grande nesta região. Outro conflito que não é territorial, mas ela é muito específica do Uruguai, aconteceu porque o Uruguai pertencia ao Brasil. E com a sua independência a partir de 1828, nós vamos perceber que vão ter dois partidos no Uruguai. O Partido Branco e o Partido Colorado. No caso, o Brasil, ele sempre apoiou o Partido Colorado. Sempre apoiou. E acontece que teve uma eleição e quem venceu foi o Partido Branco. O Partido Colorado disse que tinha sido
em forma de fraudes e pediu ajuda para o Brasil. O Brasil interveio, chegou aqui, tirou o partido, a partir dos militares, né? Tirou do poder aqui o Partido Branco e os militares acabaram colocando o Colorado. Só que o Paraguai era aliado do Partido Branco. Então vejam, um conflito que era para ser no Uruguai acabou gerando um conflito entre Paraguai e o Império do Brasil. Em especial o Paraguai acabou aqui com base em Solano Lopes. Lógico que o Paraguai tinha interesses na região, né? Por isso que foi um bom pretexto aí. Ele acabou invadindo uma região aqui do Mato Grosso, inclusive prendendo navios aqui e nomeando a região como sendo paraguaia. Era uma espécie de resposta à atitude do Brasil ao Uruguai. Foi a resposta aqui. Solano Lopes, como presidente, tinha uma visão muito grande nacionalista, de querer fazer o Paraguai uma grande nação. O Paraguai que também não era tão rico. Assim, muitos historiadores consideram que eles tinham uma grande industrialização, estavam se desenvolvendo muito, porém hoje as pesquisas dizem que não era bem isso. Mas havia o sentimento de querer crescer e, obviamente, querer um pedacinho de terra aqui, um pedacinho de terra ali, para ter acesso ao mar. Perante todo esse confronto e esse conflito, temos a Inglaterra. As Inglaterras que não via com bons olhos um desenvolvimento do Paraguai, porque quem queria ter o domínio aqui eram eles, e ao mesmo tempo eles queriam também colocar seus produtos aqui nessas regiões. E é óbvio, uma guerrinha aqui entre Uruguai, Argentina e Brasil seria bem interessante contra um Paraguai que estava sozinho. Então os ingleses vêm no sentido de deixar bem claro: se precisar, nós temos armas para poder vender. É lógico, interesses comerciais, sem dúvida nenhuma. E o desenvolvimento desse conflito, ele gerou uma guerra que, de modo geral, para o Brasil, que é o nosso foco aqui de estudo, gerou muitas dúvidas, porque o Brasil não tinha exército. Quem iria para a guerra? Iria mandar um exército que era bem destreinado, ou aquela guarda nacional, que eram soldados locais para evitar os conflitos regionais? Podemos mandar escravos? Ou ex-escravos? Vamos mandar os descendentes de escravos? Mandamos grupos da elite ou só os pobres? Enfim, qual era a decisão? E essa imagem eu acho que deixa bem claro o que foi a Guerra do Paraguai. Foi basicamente uma união dos brasileiros. Então aqui a gente pode ver brancos, negros. Nós podemos ver que o brasileiro, pela primeira vez, um baiano olhou para um gaúcho e os dois viram-se como brasileiros, porque até então não existia isso. Até então, o paranaense se via como paranaense. Um matogrossense se via como matogrossense, mas não se viam como brasileiros. E a partir de agora nós temos isso, e essa imagem mostra. Podemos ver cada um, pode ser que cada um seja de um estado diferente, e nós temos negros e brancos todos lutando por uma causa. Bem, a guerra em si ela se desenvolve em diversas batalhas, em diversos confrontos. O Brasil no começo saiu bastante derrotado, porque não tinha treinamento, e as coisas só mudam a partir do momento que Duque de Caxias ele assume com um novo treinamento, com novas estratégias para o exército, e inclusive o genro de Dom Pedro II, Conde de, que era casado com a princesa Isabel, também assume aí como alguém que vai pensar a guerra como uma forma de se promover. Só que o resultado da guerra, obviamente que a Tríplice Aliança e ela vence, a população masculina paraguaia é praticamente dizimada. O Uruguai ficou basicamente apenas com mulheres, crianças e idosos. Próprio Solano Lopes foi capturado, degolado e levado como prêmio de guerra, inclusive. Então, o Paraguai sofreu muito. Por isso que no Paraguai eles falam que é a Guerra do Brasil, não falam que é a Guerra do Paraguai, não.
Outra questão séria é que Brasil e Argentina acabam anexando alguns territórios que eram do Paraguai. Ou seja, há uma vantagem aqui, Paraguai que queria pegar terras acabou perdendo territórios. No caso do Brasil, para parte do Paraná, parte do Mato Grosso aqui, Santa Catarina pega um pedacinho também, e a Argentina também pega uma parte grande aqui, que era do Paraguai. E aqui entra um detalhe muito importante. Negros e escravos voltam dos confrontos. Negros que lutaram na guerra, lutaram como cidadãos brasileiros. E eles muitos questionaram: na guerra eu sou visto como soldado, e no meu próprio país eu sou visto como escravo, como inferior. Ou seja, esse combate que até então era armado na guerra, em que muitos negros lutaram pelo Brasil, não se viam como um cidadão brasileiro, porque eles lutavam por quem não os valorizavam. O exército, com isso, sai fortalecido, porque venceu a guerra, mas também sai com um novo pensamento, um pensamento em defender essa população negra. E, ao mesmo tempo, o imperador Dom Pedro não deu a devida valorização para o exército. E quando eu estou falando em valorização, eles queriam reconhecimento até econômico, salarial. Então, quer dizer, o exército passa a ver Dom Pedro não mais como alguém que os valorizava. E começa a ir contra, inclusive, muitas decisões, porque o exército era colocado para capturar escravos, e eles passam a se negar a capturar escravos fugitivos. E eles passam a apoiar, inclusive, a liberdade desses escravos. Ou seja, a pilastra que até então defendia Dom Pedro, que era a pilastra militar, se rompe também. Dom Pedro II já não era tão bem visto como era antes, né? Os militares já não o apoiavam mais porque o exército não teve a valorização necessária. O exército muitas vezes era muito mais visto como alguém que ia buscar escravos fugitivos do que propriamente alguém que defendia o território. Mas para piorar a situação, nós podemos entender aqui a perda de apoio econômico. E óbvio, quando eu falo de economia, a gente tem que lembrar de quem? Barões de café. E quando a gente fala dos cafeicultores, temos que lembrar de quem? Escravos. Escravagismo. Por quê? Porque o Brasil era o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, um dos últimos do mundo. E é óbvio, as pressões de Inglaterra, as pressões dos abolicionistas, né, quem queria o fim da escravidão aqui no Brasil, vai crescer muito. É lógico, o fim da escravidão vai acontecer, a gente vai ver agora, e com isso perde-se o último pilar aí de apoio, de sustentação, que era o pilar econômico. Acompanhe comigo para vocês verem como que se deu essa questão escravista no Brasil. O fim da escravidão no Brasil, depois de mais de 350 anos de escravidão, 350 anos de escravos sendo trazidos em quantidades enormes para o Brasil, basta ver aqui os dados, os escravos vão ser libertos. Mas para a gente chegar nesse processo, porque aqui não é falar somente da escravidão, mas de um processo, nós temos que entender esses números. Vejam só, de 1821 a 1850, olha, verifiquem aqui que a quantidade de escravos teve uma queda, depois aumentou e depois caiu consideravelmente. Vamos entender por quê. E o preço do escravo também se mantinha. Então, olha só, se você tem escravos, olha, uma média aqui, o preço também se mantém numa média. Só que o que eu quero que vocês analisem é esses dados. Vejam que a quantidade de escravo cai consideravelmente, a ponto de não vir mais nenhum escravo trazido da África em 1601 a 1870, pelo menos oficialmente. E olha o que acontece com o preço do escravo. Ou seja, quanto menor a demanda, maior o preço. Isso é fundamental para nós entendermos. A grande questão que a gente tem que entender aqui é por que esses escravos diminuíram consideravelmente. Para isso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, em 1831, quando o Brasil aprova uma lei dizendo que era proibido vir escravos da África. Só que essa lei ficou só no papel. Ninguém vigiava. Os ingleses que tinham solicitado essas leis
acabaram acabou não sendo cumprido e surgiu uma lei para inglês ver. Só que em 1831 para 1845, os ingleses aprovam uma lei chamada Lei Bill Aberdeen. Essa Lei Bill Aberdeen deixava bem claro que eles iriam controlar o oceano para evitar que novos escravos entrassem no Brasil. Faziam isso porque eram bonzinhos? Não, escravo não consome produto industrializado. Portanto, acabar com a escravidão no mundo era um grande objetivo dos ingleses aqui. Então, qualquer navio que fosse interceptado pelos ingleses, vindo da África, eles poderiam inclusive afundar. O objetivo era levar os escravos de volta para a África. Bem, perante essa pressão inglesa, em 1850, atenção para esse detalhe muito importante, vai ser aprovado uma nova lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia o quê? Está proibido trazer escravos para o Brasil. É lógico que pressionado pela Inglaterra. A lei que até então ela já existia, mas não era vistoriada, agora ela vai ser bem mais rigorosa. Isso explica a queda considerável que nós temos de escravos a partir de 1850. Essa importação de escravos da África, ela vai mudar, e o que vai acabar acontecendo é uma importação de outras regiões, ou seja, do Nordeste para o Sudeste, por exemplo. É interessante que isso mostrava que a população escrava tende a cair, porque você não traz mais da África. Nesta mesma data de 1850, o Brasil vai aprovar uma nova lei de terras, a Lei de Terras de 1850. Por quê? Ficava claro que a abolição poderia acabar a qualquer momento. Vejam a pressão da Inglaterra. Ao mesmo tempo, o Brasil já incentivava uma entrada de muitos emigrantes, até dentro de uma política de embranquecimento da raça brasileira. Ou seja, escravos livres e novos imigrantes chegando do Brasil, as terras poderiam cair na mão nesses grupos, o que a elite não queria. Então, a partir de 1850, vai ser criada uma nova lei em que a terra não era mais concedida, como até então era no Brasil. Alguém poderia chegar no local e dizer: essa terra é minha, e ocupou o território e acabou. Não, a terra agora ela tem que ser ou comprada, vendida, ou legalizada, que a gente chama de terras devolutas. Elas deveriam ser obtidas a partir da compra com o governo. É óbvio, quem é que vai poder comprar ou legalizar terras? Uma elite fundiária, ou seja, uma terra que somente os ricos vão ocupar. É óbvio, isso vai fazer com que a terra se concentre na mão de poucas pessoas, os latifundiários. Temos consequências hoje disso? Sim, muitas consequências, e essas consequências estão ligadas diretamente aos conflitos no campo, os conflitos pela reforma agrária. Essas leis de terra de 1850, somada à Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico, como eu disse, vai fazer com que a população de escravos no Nordeste caia e a do Sudeste tenha até uma alta até 1880, onde nós percebemos que o escravo começa também a diminuir. Já veremos já por que disso. Essa mudança, obviamente, vai fazer com que o escravo fique cada vez mais caro. Vejam, a partir de 1855, o preço do escravo praticamente triplica. Por quê? Porque você já não tem tantos escravos. A coisa se piora mais ainda a partir do ano de 1871, pela Lei do Ventre Livre, também conhecida Lei Barão de Rio Branco. O que dizia essa lei? A lei dizia que, a partir dessa data, 28 de setembro de 1871, todos os filhos de escravos que nascessem no Império desde essa data já seriam considerados livres. Está aqui a lei na íntegra. É óbvio, essas crianças ficariam sob a autoridade dos seus senhores, até eles atingirem a idade de 8 anos. Essa é a lei completa. Chegando em 8 anos, o dono da escrava poderia optar entre receber uma indenização do Estado, ou seja,
receber um valor do Estado de 600 contos de réis, ou se ele não quiser esse dinheiro, ele vai poder usar do trabalho dessa criança até a idade de 21 anos completo. Ou seja de um lado ou seja do outro, o cara estaria ganhando com esse escravo. Né? Muitos optaram em usar do trabalho dessa criança, chegando até a idade de 21 anos, na adolescência e juventude. Por quê? Porque seria mais lucrativo do que apenas os 600 contos de réis aqui. Né? Vejam que essa lei só vai atrasar, retardar o fim da escravidão. Tanto é que vai ser criada uma lei também muito séria, a Lei do Sexagenário, de 1885, que dizia que todo o escravo que conseguisse chegar, esse é o termo, a 60 anos, lembrando que a média de idade de um escravo, gente, era 45 anos. Então veja, se um escravo chegasse aos 60 anos, ele estaria livre. Então isso aqui era uma lei até muito mais para prejudicar o escravo, né? Porque com 60 anos, mais do que nunca, ele precisava de apoio. Ele era largado. Está aqui algumas fotos que mostram isso. O que é interessante a gente perceber de todas essas leis, seja a lei Barão de Rio Branco, né, do ventre livre, essa do sexagenário, entre outras, não era para resolver o problema da escravidão, mas era muito mais para empurrar a escravidão, porque todo mundo via que a escravidão estava acabando. Tanto é que, por pressões inglesas, por pressões da sociedade, inclusive de movimentos abolicionistas, no dia 13 de maio de 1888, Dom Pedro estava na França tratando questões de saúde. A sua filha, a princesa Isabel, no Brasil, pressionada por vários setores, acaba assinando a Lei Áurea. A Lei Áurea era a lei, está aqui a capa de um jornal da época, dizendo que o Brasil estava livre. Teve um barão, na época, barão de Cotegipe, que teria encontrado no dia com a princesa Isabel, e a princesa Isabel teria perguntado para ela, né, a princesa perguntou para ele: o que o senhor acha dessa atitude que nós acabamos de tomar, de libertar os escravos? O barão de Cotegipe teria respondido: Vossa Alteza liberou uma raça, mas perdeu o trono. A princesa Isabel teria respondido: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Ou seja, a princesa Isabel dava uma resposta para a escravidão, só que a fala do barão aqui não estava errada. Por quê? Porque o pilar que sustentava a monarquia, que era o pilar dos militares, perdão, o pilar dos cafeicultores, não tinha mais apoio. Os imigrantes entrando cada vez mais no Brasil, óbvio com uma mão de obra assalariada, vem substituindo essa escravidão por conta de várias crises na Europa. A grande questão é que toda essa substituição fazia com que a monarquia já não se sustentasse mais. Então, todos os pilares que haviam vai acabar se ruindo. E em 15 de novembro de 1888, caía a monarquia no Brasil, e com a ponta da espada e a nomeação do Marechal Deodoro da Fonseca, se iniciava um novo período no Brasil, o período republicano. Concluindo, fechando a nossa matéria, a gente percebeu que o governo de Dom Pedro II, depois de 49 anos, não resiste. O Marechal Deodoro da Fonseca, um dos líderes na Guerra do Paraguai, por vários motivos, acaba apoiando e levando ao fim do Império Brasileiro, instituindo aí o período republicano. É lógico que por vários interesses, principalmente da cafeicultura do Sudeste, isso vai acabar acontecendo. A família real ela é exilada, ou seja, ela é expulsa do país. Dom Pedro vai morar na França com a família real e ele dura só mais 2 anos, ele morre lá. E é muito curioso que ele leva a terra do Brasil e ele dormia com terra colocada num saquinho debaixo do travesseiro. Era um homem que dizia que gostava muito do Brasil, que amava o território que ele governou e que ele viveu para isso. De repente ele acabou tendo esse golpe, que foi um golpe dos militares, né? Esse golpe que tirou a monarquia e deu início ao novo período republicano.
O que vai acontecer nesse período republicano serão cenas dos próximos capítulos. Bye bye, brigadão, tchau, tchau.